Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevista, dicas e história de mães que falam pra gente sobre os desafios e, claro, as delícias de educar filhos. Hoje o meu tema é super diferente, vocês vão ver só. Mas antes de começar, vamos lá. Você me encontra no Instagram, Esther Sartori _ e aqui no YouTube, no canal Preocupações de Mãe. Sabe, quando eu falei que eu ia falar sobre os 1000 primeiros dias do bebê, uma mamãe mandou uma carta para mim e falou assim: você lê, por favor, para a sua entrevistada essa carta? Eu falei: pode deixar, eu vou ler. Então eu vou ler com muito carinho para vocês. Às vezes tem algumas palavras que ficaram e algumas frases que não ficaram muito legais, mas eu vou tentar recuperar isso de uma forma bem bacana, tá bom? Vamos lá. Essa mãe disse: é impossível descrever a quantidade de emoções que inundou meu corpo no dia em que levei nosso primeiro filho bebê para casa. A ansiedade misturada com a excitação, a alegria entrelaçada com um super medo e a sensação de responsabilidade que parava no ar. A gente, eu e o pai, não sabíamos que estávamos cruzando o limiar da maternidade e da paternidade. Naquele momento, meus braços envolviam o pacote mais especial que já segurei. Olhos curiosos, pensei eu, mas os olhos curiosos eram os meus e os dele. Embora ainda incapazes de compreender plenamente o mundo, essa criança reagia a todos os movimentos, a cada som, a cada toque e tudo isso com aquele olhar de curiosidade. O carro parecia cada vez mais lento naquele dia, como se o universo estivesse conspirando para nos permitir absorver cada momento, cada respiração, cada batimento cardíaco que se conectava à nossa família recém-formada. Ao chegar em casa, o ambiente estava impregnado com uma aura de expectativa, medo, calor e força. Sim, muita força. A força do bebê, que queria sobreviver, e a minha, que queria fazê-lo sobreviver. O quarto do bebê ainda não estava preparado, mas irradiava um sentimento de completude, como se sempre tivesse estado ali esperando a presença daquele pequeno sujeito. Os minutos se desenrolavam lentamente, cada segundo pontuado pelo som suave da respiração do bebê. Uma paz que se transformou, de repente, numa grande situação de desespero. Ele começou a se contorcer. O rosto mudou de expressão, os olhos se fecharam e, sem nenhum aviso, ele começou a soltar um som estranho que foi aumentando até virar um grande choro e gritos. Que medo, pensei eu. O que será? Disse o pai. O que eu faço agora? Que tal amamentar? Pronto, era fome. E esta fome existe até hoje. Fome de comida, de carinho, de viver, de brigar pelas coisas e de ser feliz. É com esse texto que eu começo o meu podcast. A doutora Fernanda Paredes, pediatra e que tem experiências fantásticas para contar para a gente. Vamos ouvir? Olá, doutora Fernanda. Quer dizer, ela pediu para chamar só de Fernanda, tá bom? Eu vou tentar. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Quero muito que você desfrute desse momento e que faça com que as pessoas se entendam como mãe, como pai, e que aquelas pessoas que não são mães nem pais ainda possam ouvir um pouquinho do que você tem para contar para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por me convidar para estar aqui. Estou adorando, achando super legal. Amei esse relato. E é bem exatamente isso, né? Essas emoções todas, assim, que a gente passa com o bebezinho, né? Foi muito legal, achei bem bonito. Eu sou Fernanda, pediatra. Pode me chamar de Fernanda mesmo. Eu não faço questão, eu falei para você, né? Que chama de doutora, meus pacientes também me chamam, é tia Fê. Lá no Rio era tia Nanda, agora é tia Fê, aqui em São Paulo. Eu me formei no Rio de Janeiro, fiz residência médica de pediatria lá. Eu sou consultora de amamentação, mas não trabalho como consultora de amamentação, né? Fiz essa parte toda para entender melhor essa parte de amamentação, que é um tema que eu gosto muito. E agora eu faço uma pós-graduação de nutrição materno-infantil. Então, estou adorando esse processo todo de entender cada vez mais essa parte. Também entra muito nesses primeiros 1000 dias aí de vida, que é muito importante, que é uma parte fundamental
dessa época de toda a infância, mas principalmente nesse início aí dessa descoberta das crianças, do nascimento, da gestação, de tudo isso, né? Você sabe, Fernanda, que quando eu pensei nesse tema, eu adorei. Assim, a hora que você falou que ia falar sobre os 1000 primeiros dias, eu falei, ai, gente, eu amo compreender todos esses caminhos. Então, eu idealizei esse podcast dividindo a nossa conversa em 2 partes. Já que são 1000 dias, vamos entender por que são esses 1000 dias, tá bom? Então, 1000 dias porque a gente conta desde o período da gestação, que são mais ou menos 270 dias, e depois 360 dias do primeiro ano de vida, mais 360 dias do segundo ano de vida. Então, quando a gente pensa nessa criança que está sendo construída, constituída, gerada dentro da gente, a gente não tem ideia do quanto esses 1000 dias são fundamentais para que haja um desenvolvimento saudável, tanto, né, biologicamente, quanto nutricionalmente, cognitivamente, socialmente, enfim, tudo é fundamental. Você sabe que a gente já fala hoje em dia dos 1.100 dias, que na verdade seriam os 100 dias pré-concepção, né? Que a gente teria um preparo, muita gente já trabalha falando desses 1.100 dias, que seria um preparo antes da gestação, né? De ter um preparo dos pais para já entrar na gravidez já mais preparados, biologicamente mesmo, no corpo, na nutrição, os dois já estarem melhores para poder gestar esse bebê, né? Tanto o pai quanto a mãe. Porque muito se fala da mulher se preparar para a gestação, mas a gente ainda não tem essa ideia de preparar também o homem para essa gestação, que também é muito importante, né? Então já entraria um pouco, né, nessa gestação já os dois mais preparados, e aí para gestar uma criança já num corpo mais saudável, com mais nutrientes, mais preparado para entrar nesses 1000 dias já melhor, vamos dizer assim. E é legal a gente pensar nisso, sabe, mãe? Porque mãe e pai, né? É que como esse programa é para mães, eu deixo o pai assistir um pouquinho. Dá essa chance. Eu dou essa chance. Mas, sabe, é bem legal a gente pensar que a gestação é um pedacinho deste tamanho, desse contexto muito maior, Sim. não é? Preparar antes, eu acho ótimo. Durante, fundamental, porque veja se eu estou errada. A mãe, ela precisa, para ter essa gestação saudável, ela precisa estar bem. Nutricionalmente, ela precisa comer bem. Sim. Ela precisa, sim, praticar atividades físicas, desde que não corra nenhum risco, né? A criança nem ela, desde que tudo caminhe bem, ela precisa e pode, não é? Praticar. E, principalmente, abandonar vícios. Sim. Vícios. Fumo, cigarro, bebida. Tudo isso. Droga. Sim. Preparar o corpo dela para gestar, né? Por isso esses 100 dias... antes. Seria mais ou menos 3 meses, mais ou menos, assim, antes de realmente engravidar. Ela preparar aquele ninho, né? Preparar aquele corpo para chegar a hora de gestar, tá pronto, né? Ver todos os exames, tá realmente tudo ok, para o bebê já entrar, já tá ali prontinho, né? Tanto a mãe quanto o pai, né? Que é importante a gente falar nisso claro, também. é bom a gente colocar ele nesse porque metade vem metade, né? De cada um. Então, é importante que a gente lembre que traz o DNA tanto da mãe quanto do pai. Então, né, os dois saudáveis, né, que estejam se preparando para aquele momento, vão ter mais chance da gente ter um bebê que já vai estar mais chances de estar saudável, e naquela gestação ser uma gestação mais saudável, né? Só para as mães terem ideia, quais são as consequências de um desrespeito a esses pontos principais, principalmente no que se refere à bebida, álcool, drogas? O que a gente pode trazer?
né? Para que essas mães... Depende cada um pode ter Tem alguma consequência diferente, né? Então, você pode ter, crianças podem nascer pequenas para idade gestacional, então o bebezinho pode nascer muito pequeno, ou pode ter alguma tipo de síndrome, por exemplo, no álcool, na gestação, você pode ter a síndrome alcoólica fetal, que o bebê pode nascer com algumas malformações. Então, você tem, até pode ocasionar até a morte do bebê, prematuridade, bebês que nascem já com vício, né? Que tem, por exemplo, se você usar cocaína ou alguma droga, o bebê pode ter... como é que fala, meu Deus? Abstinência. Abstinência, Sim. esqueci a palavra. Pode ter abstinência da droga também, né? E ter algumas complicações. Aí depende do que a pessoa vai usar durante a gestação. E pode ter algumas complicações cardiológicas. E aí depende do que vai ser usado. Você sabe que eu lembro que quando eu engravidei, a primeira coisa que o meu médico disse foi: olha, Esther, presta atenção. Se você tem uma nutrição bacana, se você tem uma boa alimentação, você pode ter certeza que o seu filho fará um registro das coisas que você come e terá muito mais predisposição a gostar das coisas. E olha só, se isso acontece, veja, olha como as duas coisas são importantes e se casam nessa hora, né? As drogas, o fumo e o cigarro, o fumo e a bebida, não é? Tem esse aspecto totalmente negativo na formação. Mas pensa, vamos imaginar a nutrição, o bem-estar emocional. Total, interfere muito na gestação. E a gente sabe que o líquido amniótico, ele tem um gosto, assim, do que a mãe está consumindo, né? Vamos dizer desse jeito. Então, se a pessoa come, por exemplo, fast food, aquela criança tem uma tendência, ela tem aquele gostinho, aquela lembrança ali daquele líquido amniótico que fica na barriga, daquele tipo de alimento. Então, ela tá ali daquele paladar, com aquele cheiro, né? Assim como a mãe tem uma nutrição melhor, além de todas as complicações que podem ter obstétricas, né? Que você pode ter uma pressão aumentada da mulher, um diabetes, pode desenvolver outras coisas, doenças mesmo que podem prejudicar também o bebê. Você pode ter, a criança pode ter mais tendência a realmente ter um paladar mais propício para aqueles alimentos mais gordurosos, alimentos mais processados, né? E a mãe se alimenta já de fruta, legumes, verduras, uma alimentação mais balanceada, aquele bebê já tem aquele paladar, aquela lembrança daquele líquido amniótico, daquela alimentação mais saudável na gestação, né? Olha que coisa mais interessante, impressionante. E essas descobertas, elas são recentes ou elas são... Eu não acho que assim, são recentes, não, mas já acredito que tem um tempo já. Já, né? Porque você sabe que eu sou fã, isso é uma coisa que eu gosto muito do Dr. José Marins Filho. Ele é um pediatra muito legal, que ele trabalha, ele fala... Aliás, tem uma série no YouTube que fala exatamente sobre isso. Os primeiros 1000 dias. Que quem faz essa série é esse pediatra muito, muito legal de ouvir o que ele fala, né? Que é o Dr. José Marins Filho. E eu escuto, sempre escutei, e ele fala assim, numa determinada uma parte, né? Que esses primeiros meses da gestação, nesses primeiros meses, a gente já tem a formação de alguns sentidos, não é? Então, a criança já consegue ter o sentido do tato. Olha que coisa mais interessante, né? E já consegue ter o sentido da audição. Rápido, Então é por isso que a gente fala, mãe, que tem que cantar, tem que conversar, o pai também tem que fazer esse movimento, né, de participar. Eu tô errada? Tô certa? Não, eu acho que é fundamental. E também junta tudo isso com a parte emocional da mãe, da família, né? O que aquela criança também tá ouvindo, tá sentindo, o que aquela mulher tá passando, né? E a gente entra também na questão do ambiente familiar, que também que é a saúde, né? É a saúde mental daquela família, como aquela mãe tá. A gente vê que mulheres que passam por situações muito difíceis na gestação, muitas vezes isso vai repercutir como aquele bebê, o temperamento, às vezes, daquele bebê quando nasce. São bebês, às vezes, mais difíceis, entre aspas, que às vezes a mãe traz muitas demandas, muitas questões, porque são bebês que vivenciaram, às vezes, durante a gestação, situações muito mais complicadas, né? Muitas mães a gente vê que tiveram separações, brigas e gestações... Até violência doméstica, sim. sabe?
situações muito difíceis na gravidez também, porque é a saúde como um todo que a gente fala, né? Exato. E a saúde mental é fundamental durante a gestação também, né? E como é que a gente se prepara para isso? Porque, olha, uma das coisas que mais acontece, o que é? O medo, a ansiedade. E esse medo, essa ansiedade, esse estresse, muitas vezes, tem uma influência grande. Muito grande, em tudo, né? Olha, uma boa respiração, né? Um acompanhamento, né? E as pessoas esquecem porque às vezes a gente fica muito naquela assim, o obstetra ou a enfermeira obstetra, né, que vai acompanhar o parto, que dependendo do que a mulher vai desejar, o que vai poder fazer, mas vai muito além, né? Porque a gestação não é só isso. É um momento muito especial, claro que a gente sabe que dependendo de onde a pessoa está e como ela consegue fazer um acompanhamento, se ela puder fazer, seria ótimo ter um acompanhamento psicológico, porque é um momento muito delicado da vida da pessoa, né? E às vezes sozinha ela não vai dar conta, realmente, porque só um acompanhamento da parte física, às vezes não é só isso que dá para fazer. Uma parte nutricional também é importante, né? O nutricionista, e aí vai vendo a demanda que vai surgindo, mas eu acho que é importante. Cada vez mais eu acho mais importante, porque vai preparando também para a chegada do pós, né? Porque a gestação, eu falo sempre isso. A gente hoje vê uma tendência que as mulheres estão, graças a Deus, entendendo mais o processo da gestação, lutando pelos seus direitos cada vez mais, entendendo a questão do parto normal, da humanização do parto, do nascimento, que a gente está brigando, ainda tem que batalhar muito. Mas a gente vê muito que as pessoas ainda não chegaram no ponto do tipo assim, o parto vai acabar, vai acontecer, mas o bebê vai nascer. E aí? E aí? Depois o bebê nasce, e o que a gente faz depois, né? Então, eu vejo que tem muito essa preocupação com gestação, com o parto, que tem que ter mesmo, e falta muito para a gente chegar ao que a gente quer. Exato. De ideal, mas depois que o bebê nasce, como é que a gente fica, né? Então, a mulher às vezes não se prepara para o depois, que é uma coisa que vem muito pesada. Então, se na gestação ela tiver um acompanhamento legal, de repente psicológico, começar ali, né, esse trabalho, de repente o pós-parto pode ser um pós-parto mais suave, né? Um pós-parto menos difícil, talvez ela já esteja um pouco mais preparada para o que vai chegar ali. Né, que na maioria das vezes não é tão tranquilo, né? Não mesmo. Não. Porque eu acho que é um outro assunto que a gente tem que deixar bem claro aqui, não é? Porque o puerpério é um momento... Veja, é difícil mesmo. É difícil. Dois momentos, assim, às vezes eu tenho mães jovens que vêm no consultório e elas falam assim, sabe, eu idealizei tudo. Eu idealizei assim. cada momento. E quando eu levei esse neném para casa, que ele chorava, e depois ele chorava, e eu não sabia mais o porquê que ele estava chorando, eu comecei a ficar desesperada. E o pai junto. Todo mundo. O que eu disse para ela, eu sinto muito, mas neném chora. E chora por tudo. Tudo. É a única forma de comunicação desse bebê, é o choro a princípio. Então... E eu acho que, assim, que eu sempre falo isso, né? Quem é meu paciente já sabe. As pessoas... E isso eu acho que é o normal, mas a gente, no geral, idealiza muito o filho, né? Quando você está grávida, você se apaixona pela gestação. Pelo filho que você idealiza, que você sonha, né? Só que esse filho que você sonha, ele não é o filho que vai nascer. Não mas não é. Isso é uma verdade, é crua. É difícil falar isso, mas é realidade. É isso, né? Ele não é o filho que vai nascer, porque você não conhece o seu filho ainda. Você se apaixonou, você criou, fez aquele enxoval todo, né? Fez chá de tudo, aquela coisa toda. Mas a realidade, você vira mãe de verdade quando a criança nasce. E nem sempre o filho que você sonhou é o filho que você chegou para você. E aí é que eu acho que vem o primeiro baque, porque muitas mulheres, quando a criança nasce, olha para aquele bebê e fala assim, o que eu faço com isso aqui? Não é? Mas muitas não. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitos pacientes, amigos, que se apaixonam pelo filho de cara e é o amor à primeira vista. Mas não é a realidade da maioria. E a maioria fica muito mal porque isso não acontece.
Tem pacientes que falam pra mim, eu não sei o que, é que eu faço, porque eu não amo a mãe desse menino desse jeito. Do jeito que todo mundo diz que eu sou obrigada a amar? Exatamente. Mais ou menos isso? É isso. E aí viu, eu falo gente? assim, calma, porque é isso mesmo. O amor, ele é construído. Você vai amar o seu filho dessa forma que todo mundo fala que ama. Isso vai acontecer. Mas, às vezes, tem gente que precisa de tempo para conhecer. Porque, por enquanto, você só não consegue dormir. Você não sabe o que esse menino quer, porque ele chora o tempo inteiro. Você vai conhecer. Calma, esse momento vai chegar. Mas a culpa já vem assim, é de cara. Primeiro dia, a culpa na terra já começa ali. Porque você não... Parece que você... Todo mundo é diferente de você. Você é a única pessoa no mundo que não ama o filho daquele jeito, que tem que amar, que todo mundo diz que é avassalador. E não é assim com a maioria. Olha, e pode ser avassalador mesmo. O desespero que você passa com muitas situações. O desespero é avassalador, porque é uma coisa louca, né? Quem passa pelo puerpério, sabe? Pra mim foi assim. Foi louco. Eu lembro que na primeira semana do meu filho, eu olhava e falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque a ficha caiu assim. Foi muito rápido, caiu a ficha pra mim, que a minha vida nunca mais seria a mesma e que era muito mais difícil do que eu imaginava. Eu já era pediatra há muito tempo. Eu achava que eu ia ser tranquilo, que eu entendia, e eu não entendia nada. E aí, tem uma cobrança, né? Tem uma cobrança para os profissionais da área da saúde ou da área da educação, que é assim. Ah, mas você não é pediatra, você não sabe o que você tem que fazer? É, exatamente. Ou, para mim, você não é psicopedagoga, você não sabia o que você tinha que fazer com seu filho? Viu? E as pessoas esquecem que existe um envolvimento emocional que muitas vezes faz com que a gente não consiga ter a racionalidade que todo mundo espera que a gente tenha, não é mesmo? Não, você não consegue e você nunca viveu aquilo, né? Claro! E assim, é o seu filho, eu nunca tinha tido filho, eu olhava aquele bebê que também era um bebê que eu não sabia o que fazer, que chorava, eu não conhecia ele, e eu que estava com sono, eu queria dormir. Então, assim, e aí eu comecei a entender. E você sabe que é muito doido que eu falo que eu já era pediatra há muitos anos, quando eu tive meu filho, e eu lembro na primeira semana dele que eu falei assim, meu Deus, eu não era uma pessoa tão empática quanto eu achava que eu era. Juro pra você, minha vontade era de ligar pras pessoas, para minhas amigas que tiveram filho antes de mim, e pedir desculpa por eu não ter ajudado mais, por eu não ter feito mais pros pacientes, por eu não ter perguntado mais coisas, por eu não ter me doado mais, ter entendido mais, porque a gente não tem real noção até passar por aquilo ali, porque você fala, gente, isso é muito difícil, é muito mais difícil do que eu achava que era. Né? Mesmo lidando todo dia com mulheres e com crianças. Eu achava que eu ia saber lidar melhor com aquela situação e não soube lidar. E é muito difícil mesmo. A gente não está preparado para passar por aquilo. Eu acho que a gente saiu do universo que a gente vivia cercado de mulheres, né? Antigamente, onde todo mundo criava prima, sobrinho, parentes, para um universo que a gente vive sozinha. Né? E então eu nunca criei, nunca vivi em cidade, nunca criei uma criança, nunca, né, apesar de trabalhar com crianças, eu nunca ajudei a criar primos menores e tal, como muitas mulheres não criaram, não viram isso. Então a gente não tem essa vivência, a gente perdeu isso ao longo das décadas, dos séculos, e isso a gente, faz parte de ser mulher também. Essa ancestralidade é tudo, né? Você poder ter esse contato, você poder olhar, na verdade, é uma sabedoria. Essa sabedoria que é passada, né, de mãe para filha, de filha para neta, assim, e vai, né? E a gente perdeu isso, né? E a gente perdeu essa possibilidade de vivenciar esses pequenos momentos. E a gente fica sozinha. E a gente chega um momento que a gente tem um filho que não sabe o que fazer. Porque o que acontece? A gente não sabe o que fazer. Hoje em dia, a mulher chega na casa dos 30 e pouco, a maioria, hoje a gente tem muitas mulheres ainda tendo filho muito novo, mas você tem muitas mulheres tendo filho mais velhas que nunca cuidaram de criança. E chega um bebê que ninguém sabe o que fazer. E quando essa mulher... Olha, é uma coisa... Você está falando assim, eu estou me identificando muito, porque a criança está com você, você não sabe o que fazer, e você também não tem aquela rede de apoio para te ajudar. E muitas vezes, gente, por mais parceiro que seja o seu companheiro, o seu marido, por mais parceiro, ele também não dá conta de entender o que está acontecendo com você. Sim. Não é? Então, buscar a rede de apoio é tudo, não? Sim.
Seria o ideal, né? Seria o ideal, né? Mas nem sempre é Nem possível. sempre. Até porque hoje a gente tem muitos avós, por exemplo, que trabalham também. Exato, e que assim, olha, viu, sinto muito, mas... E Não também dá. não dá pra gente cobrar nada Não disso, dá, não. não tem como você cobrar, porque é muito trabalho, é muito claro, difícil. é difícil. E a rede de apoio paga também é difícil, porque quem consegue também, né? Exatamente. Uma minoria consegue ter uma rede de apoio paga para ficar ali. E eu acho que a gente entra num outro também, muita coisa. E você tem uma licença maternidade que é muito pequena, de 4 meses ou 6 meses, é muito pouco tempo. Uhum. Né? A paternidade, então, é dias, né? Que você não pode ter um apoio ali do pai, por mais presente que ele queira ser também. Esse mundo patriarcal, eu quero falar uma coisa isso, né? pra você. A gente vai chegar nesse ponto. Não sei se eu quero falar sobre isso agora, mas ele existe, sabia? Sim. Essa ideia de que, não, eu vou trabalhar fora. Sendo que, atenção, mães, muitas de vocês são o arrimo de família. Muitas de vocês têm o salário mais alto do que os seus esposos. Não é? Então, a gente não pode classificar as coisas dessa forma. Eu tive o filho, eu vou ter a licença e acabou. Eu que me vire com ele. Não dá. Porque, olha, quando acaba essa licença, adivinha para onde você volta? Para o mercado de trabalho. E muitas vezes, muitas mães abandonam porque não dão conta dessa vivência. Não dá. Muitas mesmo. Essa é uma preocupação grande que eu tenho, sabe? Do quanto as mulheres estão informadas, do quanto elas já não estão habituadas a viverem só o seu próprio puerpério. Porque o puerpério, ele pode durar muito tempo, né? Muitos anos. Essa teoria, dura 40 dias, não sei o quê. Não, isso varia muito, né? Isso pode durar 2, 3 anos. Você fica ali imersa naquilo ali, né? E varia de pessoa para pessoa. Então... é muito complicado. É muito complicado. Vamos... Eu quero... esse tema dos 1000 dias, para mim, é um tema... Você vê como ele abre espaço para uma quantidade absurda de temas, né? A gente coloca mais ou menos que a primeira hora, né? Nem a primeira hora, o primeiro minuto de vida da criança, assim que ela nasce, eles chamam de hora de ouro, é isso? A hora de ouro, a hora dourada, é golden hour. Isso, vamos lá. Fala pra gente o que é. Por que eu quero... depois eu vou te falar por que eu quero perguntar isso pra você. Hora dourada. Explica pra gente o que é isso. A hora dourada é a hora... Depois que o bebê nasce, o ideal, né, no mundo, assim, ideal, é que o bebê ficasse agarradinho ali na mãe, o tempo todo, né? No pele a pele, que ele ficasse em contato com a mãe, até para regular a temperatura corporal, o bebê, para não ficar com frio, né? Ficasse ali, sentindo o cheiro da mãe, o cheiro que ele está acostumado, para ele poder se acalmar, conhecendo. Às vezes o bebê vai procurando o seio, nem sempre ele vai mamar, às vezes ele mama, às vezes ele não mama. É bem comum que não mame, algumas mães ficam, ele não mamou e tal, mas é comum que ele não mame. Mas ele lambe, às vezes, a mãe, e a mãe pega o bebê, sente aquele cheirinho, faz um imprinting, que é aquela coisa do olhar, o bebê olha para a mãe, né, e olha aquela coisa da paixão. E isso ajuda também a produção hormonal, né, para começar a descer o leite da mãe, né, ter toda essa questão, essa cascata hormonal que vai levar à aceleração aí da produção de leite. Ter esse contato, esse carinho, esse aconchego. É muito importante a hora dourada, né? É a hora que a mãe tem que ficar ali com o bebê e o bebê se acostumar a estar com a mãe dele, né? Que é o que a gente fica pedindo sempre, que seja feito todos os cuidados no colo da mãe, que o bebê não seja tirado, né, de perto da mãe, porque a gente sabe que muitas maternidades esse bebê não fica com a mãe, né? Ele é tirado para pesar, para medir, para fazer um monte de coisa e acaba que ele não está nesse momento junto com a mãe, que não é o ideal. Claro que tem situações que acontece alguma coisa, o bebê tem que ser examinado, tem que ser feito algumas manobras de reanimação, ou a mãe tem alguma complicação, realmente, aí tem que ser uma coisa diferenciada. Mas, no geral, a grande maioria não vai acontecer isso, né? E seria possível o bebê ficar com a mãe o tempo inteiro, durante essa 1 hora
que seria muito importante. Mas a gente vem lutando para isso, porque aconteça. Nem sempre dá, e assim, eu falo isso porque, por exemplo, maternidades que a gente vê lotadas no SUS, enfim, que a gente sabe que não tem um profissional para cada paciente, a gente não, vai nascendo uma criança aqui, uma aqui, outra aqui, e acaba que realmente o pediatra vai fazendo os cuidados de uma criança aqui, daqui a pouco não dá para ficar, às vezes não dá, 1 hora cada criança, né? Então tem essa questão de logística em algumas maternidades, realmente acontece, mas é o que a gente vem aí brigando para que isso aconteça, porque é um direito do bebê, né? É do bebê. É o direito do bebê, é uma coisa que a gente quer, da mãe e do bebê. É importante que a mãe tenha esse momento de estar ali com o filho, de ver esse bebê, de cheirar esse bebê, sentir aquele bebê que saiu dela, né? Daquele momento ali. Primeiro momento de afeto mesmo. É o primeiro momento de afeto, é o pele a pele mesmo. Pele a pele. Botar assim no peito da mãe sem nada, sem roupa, sem nada, deixar um contato mesmo com a mãe. Isso é muito importante. E você sabe que, assim, olha, por que eu queria trazer essa questão, não é? Porque, às vezes, a gente esquece que por trás de um parto, por trás, né, de uma obstetra ou de um obstetra, tem um pediatra. Sim. Que vai fazer assistência posterior a tudo Sim. isso, certo ou não? Certo. Isso é muito importante também. Isso que eu quero deixar claro, porque às vezes a gente esquece que para esta criança nascer, não é só o obstetra que está fazendo um papel ali. A gente vai ter esse atendimento pediátrico assim que a criança nasce, Sim. não é? Os pais têm esse conhecimento, que é a primeira pergunta. A segunda pergunta, os pais procuram um atendimento pediátrico antes de nascer, no pré-natal, por exemplo? Então, isso é uma coisa que a gente vem tentando divulgar cada vez mais, né? Bom. Porque não é um pouco divulgado, mas ainda não tem tanto interesse da população, né? Os planos de saúde já cobrem essa consulta de pré-natal, alguns já cobrem, e tem muitos pediatras que já fazem, isso já tem alguns anos, mas mesmo assim ainda não é tão divulgado ainda como deveria ser. Na sala de parto, é importante que tenha um pediatra, sim, até porque se tiver intercorrência com o bebê, o pediatra precisa agir. No geral, não vai precisar fazer nada, né? Porque a gente quer que o pediatra vá lá só para, oi, tudo bem, que ótimo, nasceu bem, vê que tá tudo bem, é isso aí, que bom, tomara que não precise fazer nada. Mas claro que se precisar, o pediatra é o médico responsável pelo bebê. O ideal é que toda equipe de parto que esteja lá na maternidade tenha um pediatra que vai ser responsável pela reanimação do bebê, caso ele nasça com algum problema, né? Mas o que a gente tem... Antes do bebê nascer, durante a gravidez, a gente tem essa consulta de pré-natal pediátrico, que é o que a gente quer divulgar, né? Por favor, para os pais, façam essa consulta, marcar a consulta com o pediatra no consultório. Por volta de umas 30 semanas, mais ou menos, já é uma época boa para marcar a consulta, que é justamente para a gente conhecer o pediatra, conhecer a família ver como é que é esse pediatra, se cria uma relação com o pediatra, e já ter um contato, entender as primeiras intercorrências podem acontecer com o bebê logo quando nasce, o que esperar nos primeiros dias de nascimento do bebê, porque o que acontece é que tudo acontece nos primeiros dias, até a primeira consulta, né? Uhum. A primeira consulta é por volta dos 7 dias de vida, mais ou menos. E aí, no nascimento até os 7 dias de vida, a criança, o mundo acontece, tudo acontece ali. E a pessoa fica completamente perdida, abandonada no mundo até a primeira consulta, sem ter contato com esse pediatra que vai acompanhar a criança. Então, se ele tiver um contato, você consegue conversar, ou ele já teve a consulta, ele já tem noção do que esperar de algumas coisas, né? O que vai ser feito na maternidade, os testes que vão ser feitos, o bebê pode ficar amarelinho, isso pode acontecer, o que vai acontecer nos primeiros dias, vai descer o leite tanto tempo, se não descer o leite, o bebê pode mamar, pode ficar sem mamar tanto tempo, pode não sei o quê. Ter uma noção daqueles primeiros dias, que são muito importantes, e criar o vínculo com o pediatra, que é uma coisa que eu acho fundamental, porque a gente vai se ver bastante no primeiro ano de vida. Nossa, nos 1000? Mas no primeiro ano, principalmente, os primeiros meses, então, a gente vai se falar bastante, porque é quando vai demandar muito do pediatra, a gente acaba tendo um contato muito próximo, né?
Então, assim, é uma consulta que é super importante, porque eu acho super legal e eu acho que vale a pena fazer essa consulta. Por isso que eu falo, as pessoas esquecem que o bebê está na gestação, mas ele vai nascer, né? E aí, quando nascer? E eu falo isso, até lembrando de uns casos agora, esse ano no Natal, entre Natal e Ano Novo e agora no Carnaval, eu atendi alguns bebês na emergência. Os pais foram desesperados porque não conseguiam consulta com o pediatra, porque estava feriado, para pesar, medir criança e para entender o que estava acontecendo com a amamentação, para entender, porque eu não sabia o que fazer com os filhos. Mães, prestem atenção. Olha aqui, pega aquele caderninho de nota que eu falo e anota isso. Pega o caderninho de nota, vai lá. Anotar que a criança, antes de nascer, pode ter uma assessoria de uma pediatra, mesmo no pré-natal, gente. E, posteriormente, olha só o papel fundamental do pediatra no caminhar da vida. 1000, e a gente não é que a gente está usando 1000 no figurativo, são, sim, 1000 primeiros dias. E é o acompanhamento da criança, né? Porque se a pessoa, por exemplo, nasceu, a criança aí no Natal, eu atendi um casal que foi na emergência. E eu fiquei com muita dó deles, porque era o primeiro filho, estavam muito perdidos. Foi dia 26 de dezembro que nasceu o bebezinho deles, eles vieram entre Natal e Ano Novo. Eles não conseguiam consulta com um pediatra nenhum, estava todo mundo de férias, né? E eles estavam assim, não sabiam se mamava bem, se não mamava, se estava ganhando peso, eles estavam completamente perdidos, assim, no mundo. E aí eu até falei, mas se a consulta do pré-natal, aí ele fala, a gente se arrependeu muito de não ter feito essa consulta de pré-natal, porque aí você já tem pelo menos o telefone do pediatra, que não vai uma consulta presencial, mas você já vai ter informações, né, da consulta que você fez e ter um contato com o pediatra para perguntar, isso aqui tá normal, né? Porque às vezes o pessoal é um cocô que tá querendo saber do cocô daqui. O cocô é um negócio que a gente recebe muita foto de cocô, nossa, né? Nossa, o cocô é um negócio pro pediatra, é foto de cocô. Adoro. É um negócio lá normal. Então, às vezes é um Muito cocô bom. que ela quer saber se é normal, se não é, sabe? São coisas mais simples, mas pra mãe que não sabe, aquilo ali é uma coisa que deixa ela louca. E vai pra emergência com um monte de criança doente com recém-nascido, né? Então, assim, são coisas que às vezes a pessoa acaba não pensando antes, porque eu sei que a gestação é muita coisa para pensar. Mas isso é muito importante, porque a gestação vai acabar e o bebê vai ficar ali a vida toda. Então, né, a gente tem que pensar no depois também. Isso é muito importante. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Eu realmente estou adorando. Estou achando ótimo. Se vocês estão gostando desse conteúdo, estão curtindo, vai lá. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, porque, olha, eu acho que temas como estes são temas que pertencem ao universo de toda mãe. Sim. A gente convive com vários problemas que são comuns e iguais. E, na verdade, a gente precisa mesmo de orientações, não adianta. Então, vai lá. Curte e compartilha. Tenho certeza que vai ter mãe que vai adorar ouvir o que nós estamos falando aqui. Tenho mesmo, viu, Fernanda? Porque eu acho que é um caminho super, super legal de explicar e de forma clara, sem termos técnicos. Vamos falando da forma como essas mães podem entender. Eu acho que é a melhor forma, não é, Fernanda? Sim, com certeza. Você sabe que outra coisa que eu sei que é um tema que todo mundo mais ou menos fala, que é um tema que todo mundo mais ou menos conhece, mais ou menos, vou ser bem clara, mas a amamentação, que também faz parte desse primeiro período aí. E a amamentação é um tabu para muita gente. É difícil você encontrar uma mãe que não tenha tido algum problema em relação à amamentação. Estou errada? Não, tá certa. Tem muita coisa. E que as pessoas elas acham que elas vão botar no peito e ainda tem isso, né? Eu ainda pego pacientes que acham que nasceu, botou no peito e bebê mamou e foi a coisa mais linda do mundo. Ainda tem isso, né? E não é o mais comum. Não é o mais comum. O mais comum é ter muita treta. Eu falo que a amamentação é uma treta. Eu acho que é a primeira coisa do choque de realidade assim que começa, porque já começa ali de cara, né? As mães, o que eu falo, elas já chegam para mim, na primeira consulta, a maioria com a mama já muito machucada, com muita dor, e dói muito, né? Dói muito quando o negócio não tá indo bem ali, já tá
tudo ruim, tudo doendo bastante, incomodando muito. Então, é um problema muito... É o primeiro, assim, no primeiro mês, é um problema sério, assim, da amamentação. Acho que é o que mais pega, talvez. E a idealização, né, dessa amamentação. Isso é uma coisa complicada. Agora, vamos lá. A mãe não consegue mais amamentar. Como é que a gente faz? Introduz a fórmula? E ao introduzir a fórmula, como é que a gente fala para esta mãe? Porque, olha, tem muita mãe que fica completamente frustrada quando tem que partir para a fórmula. Eu acho que depende de muita coisa. Se ela não consegue amamentar, assim, porque aí não consegue. Vamos lá, vamos trazer. Vamos ouvir, pelo amor de Deus aqui. Tem que ver o que está acontecendo. Porque, assim, tem mulheres que não querem amamentar. Tem pacientes e tá certo também, viu? Sim. Tá ok. Se você não quer amamentar, ok. Eu defendo a amamentação 100%. Mas eu falo que, assim, eu tô ali... Eu não sou a mãe da criança, né? Eu sou a pediatra da criança. E eu tô ali para apoiar aquela mãe. Então, a decisão de amamentar não é minha, né? Apesar de eu defender, apoiar e estar junto daquela mãe, eu vou estar ali apoiando aquilo que ela decidir. Eu tô ali para orientar aquela família. Exato. Então, eu vou orientar sempre o que é melhor para a mãe e para o paciente. Se a decisão dela é, não quero amamentar, tudo bem. Vamos ver o que é melhor, então, qual é a melhor forma para a gente fazer, melhor, né? Vamos ver isso. Tem essa mãe que não quer amamentar e tudo bem. Agora, tem situações que aí depende. Por exemplo, um bebê que não está ganhando peso de jeito nenhum, né? Aí depende se a mãe está com a mama machucada, se tem alguma coisa que está impedindo, o que é a pega, é a posição que não está legal, a gente vai ajustando a amamentação, faz ajustes de mamada, porque o bico da mãe é isso, aquilo, também a gente faz ajuste. Depende, a amamentação é um universo, é muita coisa para ajustar e nem sempre eu vou fazer sozinha, porque apesar de eu entender bastante de amamentação, meu trabalho é como pediatra. Eu entendo de amamentação, mas eu não trabalho como consultor de amamentação. Então, eu encaminho essa criança para uma consultora de amamentação, porque a consultoria é um trabalho também maravilhoso, é um trabalho que demanda muito. A consultora vai ficar com aquela mãe ali e vai ter várias estratégias durante muito tempo. A minha consulta é uma consulta pediátrica, então ela tem também uma alimentação da pediatria, né? Então, eu vou orientar e, em alguns momentos, ela vai ser encaminhada para a consultora ou para algum outro profissional. Às vezes, eu preciso encaminhar para um fonoaudiólogo, porque, às vezes, pode ter uma questão na criança. Olha que interessante, gente. Olha porque, só, às vezes, caminhar para um fonoaudiólogo. Não tinha pensado nisso, porque, não. Porque, às vezes, a criança tem algumas questões de mordida. Ela morde ao invés de fazer sucção. Então, a gente precisa fazer trabalho, às vezes, na questão na boca, ou porque tem um freio lingual, pode ser curto e precisar, às vezes, fazer o corte na língua, né? Às vezes, ela tem algumas tensões também nessa região, ou um torcicólor, ou alguma coisa postural. Às vezes, até pela postura que ela ficou na barriga da mãe, um bebê, às vezes, um bebê pélvico, um bebê gemelar, um bebê, às vezes, eles ficam com algumas tensões a mais. Você tem até que caminhar para o osteopata, que é um fisioterapeuta, também tem que fazer. Tem várias coisas. Então, a amamentação é um universo, isso que eu tô falando. Então, assim, às vezes, a gente precisa entrar com fórmula, sim. Um bebê que não ganha peso, por exemplo, você fez algumas questões, trabalhou algumas coisas, o bebê não está ganhando peso de jeito nenhum. Mesmo assim, não ganha peso... Não tem, tem que entrar com fórmula. Mas a fórmula, o complemento, o leite, né? Ele não precisa ser assim, vamos parar de amamentar. Não, a gente pode continuar e pode ser como se fosse um remédio também, sabe? A gente vai dar 2 vezes ao dia, vai dar 1 vez ao dia, vai dar depois de na mamada, vamos tentar assim, vamos estimular a mamada, vamos proteger essa amamentação de alguma forma. A gente pode dar o complemento a fórmula num copo ou numa colher dosadora, que é diferente, ao invés de dar na mamadeira, para não fazer confusão de bico, né? Com o bico do peito, com o bico da mamadeira. Então, a gente tem várias maneiras de proteger a amamentação e, ao mesmo tempo, dar esse leite a fórmula ou o leite da mãe, se tiver leite para ordenhar. Então, tem várias coisas para fazer aí e pode depois planejar de retirar essa fórmula também, quando a gente conseguir resolver o que está acontecendo, se a gente conseguir, porque às vezes também não consegue. Porque tem situações que a mulher também vai ter baixa produção de leite. Então, tem muita coisa que pode acontecer aí, entendeu? Você vê como é muito mais complexo, É muito gente. complexo. É muito complexo. E às vezes as pessoas são julgadas porque não amamentaram, pararam de amamentar ou entraram com a fórmula. A gente não sabe qual é a realidade de cada mulher.
A gente não sabe qual é a realidade E a de mulher cada se mãe. culpa muito. Muito. Bom, claro. Muito Porque mesmo. já vem olha, eu acho que aí são dois fatores, né? O fato de a família toda amamentar, minha mãe amamentou, minha avó, né? Por que eu não amamentaria, né? Então ela já se põe num papel de diferente, eu não consigo amamentar, eu tenho algum problema. Não, você não tem problema, né? É uma questão. Mas é uma questão que a mulher leva por Leva muito tempo. muito tempo E para eu aceitar. sempre falo assim, quando as mães não conseguem, a gente tenta de tudo, ela vai em vários profissionais e vai tentando, e a gente vai tentando de tudo. E chega uma hora que às vezes, assim, eu até vejo que às vezes a mãe tá exausta, às vezes eu vejo que eu tô querendo às vezes mais do que a mãe, porque ela fala assim, eu não aguento mais. E aí eu falo assim, não, eu paro, e aí eu falo assim, tá, o que você quer fazer agora? Porque chega uma hora que é tão difícil, porque chega tem horas que é muito difícil. E aí ela fala pra mim assim, eu não tô aguentando mais, eu não consigo fazer esse monte de ordenha, eu não consigo fazer isso tudo, eu não tô conseguindo, tá virando impossível pra mim. E aí gera o estresse. E aí piora, porque piora. aí gera o estresse, e aí ela não consegue produzir. E aí vira aquela coisa, fala, não, eu vou dar a fórmula, eu não quero mais. E aí a gente tem que dar um passo pra trás e vamos junto, entendeu? Tamo junto. E aí o que eu falo sempre é assim, olha, a amamentação, ela é só um capítulo desse livro que você está começando agora a escrever junto com seu filho. Gente, ninguém é mais ou menos mãe, melhor ou pior mãe, porque amamenta ou deixa de amamentar. Na hora do furacão, você não consegue enxergar isso. Né? Claro. Porque você está ali naquele momento, parece que você não foi capaz de nutrir o seu filho, porque a gente ouve isso, né? As mães falam isso. Eu não fui capaz de nutrir o meu filho. Mas é o que eu falo assim, isso é só um capítulo. O seu filho, você vai ter a vida inteira com o seu filho. Olha quanta coisa linda vocês vão viver pela frente ainda. Eu acho que isso também faz parte da nossa própria humanidade, né? A mulher é aquela que, além do momento, assim, eu acho que a potência, né? A potência de você gerar um filho, ter um filho, é uma potência que, se todas nós parássemos para analisar, é incrível. Nós dominaríamos o mundo real. Só pela potência de gerar. É sensacional. É fenomenal, não tenho nem o que dizer. Mas isso vem carregado de um outro fator. Eu gerei, agora eu tenho que fazer essa criança sobreviver. Então, eu acho que lá, o nosso registro, né? O nosso registro de início, de humanização mesmo, o nosso registro diz: nós somos responsáveis pela existência e pela sobrevivência desse indivíduo. Então, acho que isso ainda pesa, e pesa muito para as mulheres. Pesa muito. Né? E eu já vi uma vez de um pai, um paciente meu, e ele falou assim, que a mulher dele não tinha conseguido amamentar, depois de lutar muito, ele falou, e toda hora fica esse negócio desse agosto dourado, né, falando da amamentação. Aí fica falando de leite materno, e toda hora alguém fica falando. E ele estava bem chateado com isso, né? E aí eu falei para ele assim, olha, eu entendo que você, da onde vem o seu sentimento. É a dor dele, claro. Eu entendo. Mas a gente precisa falar da amamentação, porque o nosso país, a amamentação, a gente tem amamentação exclusiva, se eu não me engano, 54 dias. Enquanto a gente luta para ter 6 meses de amamentação exclusiva, né? E pelo menos até os 2 anos de amamentação complementar, né? A alimentação. Por milhões de motivos, a gente entra nessa questão também dos 1000 dias, da importância do leite materno, como ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento cerebral, nutricional da criança, desenvolvimento cognitivo, tudo, né? A imunização, enfim. A gente precisa falar sobre amamentação sempre, porque as pessoas ainda não conseguem amamentar por voltar ao trabalho, por não conseguirem, porque é difícil mesmo para muitas mulheres. A gente tem mulheres, no consultório tem mulheres privilegiadas que conseguem ter quantas consultas com um monte de profissionais, com pessoas que vão estar ali pagando consultas, enfim. Outras pessoas não têm isso. Nossa, não têm a realidade brasileira, não é essa, imagina, completamente muito diferente. Longe disso, elas não vão ter, na primeira dificuldade não vai dar, não vai ter como, porque ela não tem auxílio, ela não vai ter informação, ela não vai ter ninguém para ajudar, não vai ter como pagar uma consulta com um profissional, enfim, não vai ter. Então a gente precisa
falar para poder mais gente se esclarecer, mais gente ter acesso à informação, que a gente precisa brigar para ter banco de leite nas cidades. Aqui a gente não tem, por exemplo, em Indaiatuba, banco de leite. A gente precisa brigar para que a gente possa fazer os hospitais darem assistência, terem pessoas, né, enfermeiras capacitadas. A gente tem muitos lugares, né, no Brasil que tem, pelo SUS, a gente tem como dar auxílio para as pessoas mulheres, né, de qualidade, informação de qualidade. Então a gente tem que brigar. Eu acolho e entendo a dor individual de cada mulher, porque é duro. É eu sei que é duro. difícil, Eu tenho pacientes que sentem muito quando a gente fala toda hora do leite materno, mas a gente tem que entender a nossa dor e trabalhar isso, porque tem a questão também de trabalhar dentro de você, fazer terapia, acompanhamento, que é importante acolher essa dor. Né? Por isso da saúde mental antes. Sim, muito importante. A saúde mental durante o puerpério. Então, buscar essa ajuda é fundamental. Porque essa dor é real. Mas real. O que você está colocando, Fernanda, é muito importante. As realidades são proporcionais às infâncias que a gente tem no Brasil. Nós temos infâncias completamente diferentes, nós temos crianças diferentes, mães diferentes, e a realidade social brasileira não dá para a gente comparar exatamente isso. Uma mulher que tem o acesso a tudo, então ela pode, de fato, usufruir, né? E são privilegiadas mesmo. E as mães que não têm acesso. E quando você fala do SUS, eu acho o SUS espetacular nesse ponto. Sim. Eu acho que o acolhimento, eu acho que a forma como compreende essa mulher e a assistência que dá é super importante, porque são exatamente essas mulheres que têm menos chances de trabalho, têm menos condição financeira, têm menos chance de tudo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, essas pessoas são menos favorecidas. Não, elas são desfavorecidas. Sim. Porque o fato de não ter qualquer coisa torna o indivíduo desfavorecido, não menos favorecido. Então, quando você fala sobre o atendimento, sobre banco de leite, sobre o próprio acompanhamento mental das mulheres, a gente tem que ter a noção de que não somos iguais em muitos aspectos, por mais que lutemos pela igualdade. Sim, não somos iguais. E eu vim na minha formação toda no Rio, né? E eu gosto de falar sempre isso também, de que lá a gente tem um banco de leite maravilhoso e enfermeiras, nossa, profissionais incríveis, né, no SUS. E eu tive dificuldade demais de amamentação, muita dificuldade mesmo. Tive consultor de amamentação, fiz laser, terapia, fiz de tudo. Mas foi no SUS, com 2 fonoaudiólogas que eu fui no hospital e que me ajudaram. E eu consegui amamentar. Elas me ajudaram lá, que foi pela primeira vez que eu consegui amamentar meu filho de verdade, assim, bem, sem sentir dor e tudo, com profissionais que trabalham. Porque a gente tem uma rede muito boa e capacitada de pessoas que lutam muito por isso, né? Eu trabalhei em alguns hospitais, o Hospital Amigo da Criança, que tinha banco de leite. Então, é muito legal, assim, que você vê que tem pessoas muito engajadas na amamentação, trabalhando também na rede pública, né? Que é o que a gente vem tentando aqui, a gente fez abaixo-assinado, teve ano passado, pra gente tentar abrir uma aqui em Indaiatuba, porque seria muito legal, porque a gente consegue pegar no banco de leite pessoas que vão ser doadoras e levar para os hospitais para os prematuros, doar esse leite também, né? Seria bem interessante também aqui. A gente falou bastante até agora desse primeiro período dos 270 dias e a gente chegou mais ou menos aos 360, né? Ali. Então, 6 meses. Nós estamos ali, né? Mas esse período todo que a gente está falando, que a gente, e na verdade era essa minha ideia mesmo, trabalhar em etapas, não, sabe, gente, não queria classificar assim, tal e tal, não. Mas eu queria trazer mais ou menos essa ideia das etapas, porque assim, a gente está falando bastante da saúde da mãe, a gente está falando do cuidado que tem que existir durante o processo gestacional, a gente está falando das primeiras horas desse bebê, mas e cuidando muito mais da saúde, né? Falando das questões da saúde. Mas existe aqui, gente, uma questão muito importante, que é a questão sociocognitiva. Isso as pessoas às vezes esquecem. Eu fiz um levantamento desses primeiros 1000 dias, né? Que a gente é capaz de fazer muitas conexões novas cerebrais. Sim. Já a partir dos 18 dias de existência da criança no útero. Olha que coisa louca isso, né? A gente é capaz de ter aqui, até 1000 novas conexões a cada segundo.
Vamos entender o que são essas conexões, né? São as chamadas sinapses, que a gente vai fazendo essa conexão entre os neurônios. E isso é muito importante, porque essa conexão, ela vai permitir que a criança tenha um bom desenvolvimento ao longo da sua vida. E veja, se por acaso a gente deixa de estimular essa criança, que a gente vai falar das chamadas podas neurais, não é? Quando a gente deixa de estimular essa criança, acreditem, esses neurônios, que são milhões, eles acabam o quê? Morrendo. E quando eles morrem, de fato, algumas perdas a gente vai ter, a criança vai ter. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se você pegar uma criança recém-nascida e deixá-la embrulhada num quarto escuro, ela provavelmente será cega. Estou errada? Eu acho até que ela não sobrevive, né? Nem sobrevive. Mas vamos ao caminho. Outra, se você simplesmente pega essa criança, troca, alimenta, troca, banha e deixa lá, sem nenhum contato, essa criança realmente vai ter muita dificuldade em estabelecer laços afetivos, em estabelecer pensamentos conectivos, ou seja, você sabe que a criança ela é capaz, até por não ter nenhum tipo de estímulo, passar a brincar com as próprias mãos para poder tentar estabelecer, né, uma relação dela com o mundo. Então, veja como é importante a gente pensar nessas possibilidades e o quanto estimular a criança desde cedo é importante. Acabou a criança do coeiro, né? Não dá. Impossível você manter a criança no coeiro. No cercadinho, parado. Em cercadinho, parada. Ainda tem gente que fica assim. Ainda tem, né? Olha, eu me assusto. Conte para mim, Fernanda. Temos, então... Não, tem É cultural? É cultural, porque assim... É cultural. Tem gente que tem medo do chão. Eu falo assim, mãe, tem que deixar a criança no chão. Porque às vezes tem criança que não tá sentando, que não tá engatinhando, que não tá... E você vê que a família às vezes fica muito assim, né? Com muito medo de tudo. Tem isso também, hoje em dia. E aí você fala, vamos deixar no chão. Criança, lugar de criança no chão. Eles precisam ver o mundo, precisa começar... E aí todo mundo fica assim, no chão? No chão não tem problema, o chão é ótimo, vai desenvolver super bem, bota os brinquedos, vai começar a querer pegar, mexer e tudo, e vai. E eu acho que assim, a gente às vezes fala muito assim, vamos estimular, e o povo fica muito assim, estimular. Eu acho que não é nem o estimular em si, mas sabe? Pequenas ações. É isso, deixar a criança ser criança, sabe? É estar ali presente, conversar com a criança, ver a criança como um indivíduo, sabe? Porque eu vejo que muita gente meio que faz só assim, trocar, dar banho, botar pra dormir, fica uma coisa no automático, como se aquilo ali fosse só uma coisa que tem que ser feita, uma tarefa, sabe? E esquece que aquilo ali é um ser humano, sabe? É um serzinho. Isso a gente vê até com a criança maior, né? Que as pessoas assim, não vai porque eu não quero, não vai fazer porque eu não quero, não tem que dar explicação pra criança, né? E a gente vê, os mais antigos são assim, né? Eu vejo isso muito no consultório. Aliás, gente, não esquece de se inscrever e de passar isso para outras mães. Compartilhe este podcast, porque assim, está recheado de dicas. O caderninho de dicas chega que está na mão de vocês. É mentira, não. Porque olha só, muitas coisas que estão sendo ditas aqui, elas precisam ser multiplicadas, ditas, reproduzidas, porque faz parte, porque às vezes as pessoas falam assim, o meu filho é meu, eu crio do jeito que eu quero. Direto, não é? Mas olha, pensa, essa criança que você está criando do jeito que você quer, essa criança é um ser social. E ele vai se reproduzir exatamente da forma como você está achando. Ele não vive sozinho, né? A gente fala assim, não, ele não vive sozinho. Não vive? Em sociedade, né? Então não é bem assim. Então vamos prestar atenção no que está sendo colocado aqui, até porque esse ponto que você está colocando, muitas mães adoram falar assim, ele é tão bonzinho, ele nem chora. Falou para mim, é bonzinho e nem chora, para mim é um sinal de alerta. Porque criança tem que chorar. Criança chora. E a gente, quando você sabe disso também, quando a gente pega retrospectivamente, a gente vai ver crianças um pouco maiores, com alguns diagnósticos de alguns transtornos de neurodesenvolvimento, a gente vê um padrão, né? A gente não consegue diagnosticar ainda
Tem algumas pessoas que conseguem, mas a gente ainda reluta um pouco ainda nos diagnósticos muito precoces de alguns transtornos como o autismo, né? Sim. Que é uma grande preocupação hoje em dia, da maioria das mães, é a preocupação que vem muito de consultório. Ah, meu filho, às vezes com 1, 2 meses, a mãe já vem e fala, mãe, Calma lá. calma, porque não tem como com 1, 2 meses. O que a gente pode fazer com uma criança muito pequena, claro que a gente vai percebendo algumas coisas, a gente vai estimulando a criança. A gente vai, se precisar, a gente vai encaminhar para o profissional, a gente vai sempre estimulando, porque, como é que você falou, a gente está numa época de crescimento cerebral absurdo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para sempre estimular a criança. É por isso que vocês medem a cabeça. Sim, gente, medir a cabeça tem a cabeça da criança. Exato. E você sabe que tem estudos que mostram que o perímetro cefálico aumentado tem a ver com o autismo, né? Algumas crianças autistas, quando a gente vai ver, tem histórico de perímetro cefálico aumentado. Mas nem todas vão ter, pelo amor de Deus. Vai ver a mãe ficar todo mundo semana doida. que vem você já vai ver. Você mediu, deu meio centímetro a mais do que era o previsível. Pronto. Não posso, tem coisa que não pode falar. Eu falei agora, não sei o que eu falei. Já vi que não, gente, para lá, calma. Mas assim, a gente tem uma fase de oportunidades que a gente nunca mais vai ter na vida, né? Exatamente. É uma fase muito grande. Então, claro que se a gente repara que a criança tá com algum tipo de atraso, ou algum comportamento, alguma coisa que chame a atenção, a gente vai ficar de olho naquilo e vai encaminhar para um profissional que possa avaliar e ver o que está acontecendo e ajudar naquele processo. Tem alguns pais que não se conformam. Não é nada disso, não tem nada, meu filho não tem nada, não vai ser que. Tem esse pessoal também. Tem, eu atendo muitos pais que relutaram, gente. Tudo, nossa, mas relutaram muito. Muito. E quando você... e é interessante isso, sabe, Fernanda? Quando você fala, o que você faz? Eu falo, sou psicopedagoga. É isso? É isso. Tem uns que fogem do consultório. Fogem. Mas você não é médica, né? Então você não sabe nada disso. Olha, eu posso falar que a gente sabe bastante desse desenvolvimento cognitivo e a gente estuda muito, no caso, né, a neuropsicopedagogia, a gente estuda muito esse desenvolvimento cerebral. Então, o trabalho interdisciplinar, multiprofissional é fundamental nessa hora. Porque pode ter certeza, eu percebendo alguma coisa, eu encaminho para uma pediatra. Sim. E eu a mesma coisa. E a pediatra encaminha para... E a gente não faz isso porque a gente é amiguinha, coleguinha, viu? Não é mesmo, viu? Isso, porque o trabalho ele tem que ser integral. E também tem essa coisa, é bem importante isso também, eu falar, que tem muitas pessoas que, assim, vão no consultório do pediatra e acham que o pediatra vai resolver todos os problemas da humanidade. Porque o pediatra tem isso, né? Você fala assim, pai, mãe, precisa levar num nutricionista, por exemplo. Porque eu não tenho formação de nutricionista, nem de psicólogo, nem de outras coisas, né? Exato. Então, quando você começa a falar, mas eu vou ter que pagar, eu vou ter que procurar. Eu preciso... Sim. Né? E as pessoas não se conformam, elas às vezes ficam um tempão para ir no outro profissional, depois você fala, vai para a consulta, você fala assim, você levou o seu filho né, que a gente combinou? Não, eu vou depois. E aí vai nessa do adiando, porque as pessoas têm essa visão que o médico vai resolver tudo. E não vai resolver, não vai. E eu falo bem claro, não, olha só, eu sou pediatra, não tem como eu resolver o trabalho da terapeuta ocupacional, do psicólogo, do psicopedagogo, do nutricionista. Realmente, quando a gente precisa dos profissionais, da equipe multidisciplinar, eu realmente preciso, né? Então, cada um tem a sua função, né? A gente precisa do acompanhamento de todo mundo quando precisa, não tem jeito. E você sabe que assim, voltando a essa questão do sociocognitivo, né? E como é que eu resolvo isso? Como é que se eu quero desenvolver esse caminho, se eu quero desenvolver o lado cognitivo e social, na interação e no estímulo. Não tem outra forma. Tempo de qualidade com a criança, né? Que é muito assim... É o brincar. É o brincar. E que é difícil, né? É difícil. O brincar não é tão fácil. Não. Né? Porque às vezes você joga um monte de brinquedinho ali e fala assim, ele tá brincando. Não, ele não tá. É igual a tela, né? Ele canta a musiquinha do filme, ele não sei o quê, mas isso não é a mesma coisa. Não é. A gente já sabe que não é, né? A interação, a criança, ela precisa de ser humano, ela precisa de outra pessoa, né? O olhar para outra pessoa. Porque a gente, veja, e isso é muito do Vygotsky, para nós somos indivíduos que
nos interagimos com os outros. A gente aprende com o outro e o outro aprende com a gente. O que me assusta muito é o que está vindo para o futuro, né? Fazendo um paralelo aqui com essa inteligência artificial e tudo que a gente está vendo que vai acontecer mais. Enfim, abrindo um parênteses aqui. Sim, é. Mas me assusta um pouco para a questão da infância, o que a gente vem pela frente, né? Mas a criança, nessa fase, então, a gente vê muito isso. A criança com atraso de fala, por exemplo. Criança com atraso de linguagem. E quando você vai ver, você começa a conversar, entender a família, é uma família que não interage com a criança. Porque é isso, não vê a criança como um indivíduo. Ela tá ali, aí brincando sozinha, mexe no brinquedinho. E às vezes não é um problema da família, mas é porque eles realmente não tiveram orientação, não entendem, não sabem muito o que fazer. Estão trabalhando, estão no home office, ou estão trabalhando, ou deixa a pessoa com o babá, que fica no celular, às vezes, o dia inteiro. Porque tem isso também. Tem isso. Né? Ou então fica televisão o dia todo, né? Que não é recomendado. Antes dos 2 anos, nenhuma tela. Né? Que é difícil, mas assim, a gente pede o máximo possível, né, de não ficar na televisão, no celular, nada de tela. Mas e não tem essa comunicação, né? Do olhar. Eu falo assim para as mães: senta, olha olho no olho, conversa, imita som, canta, olha para ele olhar para sua boca, bota um batom vermelho, chama atenção para sua boca, que ele vai olhar para como você fala como fala com o ser humano. Não precisa falar igual o nenenzinho, né? Quando tem você conversa com a criança, vai dar banho, você fala com as partes do corpo, conversa, dá tempo de retorno, né? Não fica só você falando. Como se fosse um diálogo. Porque também tem isso, pra né? ele entender que existe um diálogo. Mesmo que ele não vai falar nada, porque ele não vai falar. Mas é um som. Mas aí ele vai entender que você fala e tem a hora de responder. E aí ele vai começar a balbuciar, daqui a pouco ele vai começar a soltar os primeiros sonzinhos. E assim que ele vai entendendo que uma conversa é assim, um fala, o outro responde, né? E isso ele vai formando... Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda que está sendo dita aqui. É lindo. Sabe por quê? Olha, Fernanda, isso é uma coisa muito importante. Normalmente quando eu atendo uma criança que tem alguma questão com a linguagem, alguma questão com a fala, a primeira coisa que eu pergunto para essa mãe é: você conversava com ele quando você estava grávida? Você falava? Você interagia? E olha que interessante, por que isso? Isso já está comprovado. Como a audição, né, é um sentido que já se forma muito precocemente, a criança, quando escuta a mãe falar, ela já sabe qual é a língua, inclusive. Ou você acha que a criança aprende o português por quê, não é? Porque você já consegue estabelecer a linguagem. A criança já começa a entender as entonações. Então, como é fundamental isso? Eu vou contar uma história muito legal. Eu tenho uma amiga que ela disse assim para mim uma vez: sabe, Esther, quando minha filha era bebê na barriga, eu cantava uma música para ela. Cantava. Bom, isso passou com o tempo, eu esqueci que eu cantava essa música na barriga. Pois um dia, a minha filha, a gente adotou um cachorrinho novinho, a minha filha pegou o cachorrinho e ninou o cachorro com a música que eu cantava para ela quando ela estava na barriga. Que máximo. É impressionante, né? Olha, gente, não é um relato X, isso aqui não é uma coisa, nós estamos fazendo aqui, o sensacionalismo do momento. Não, é uma realidade. A criança faz esse registro. O registro das entonações de voz, é um registro que já vai sendo criado. E a criança aprende tudo assim, pela imitação, né? Pela imitação. E a gente fala da fala, mas a linguagem como um todo é assim, né? Você pegar e ela entender como funcionam as coisas, ela pegar isso aqui e fazer isso aqui de carrinho, né? E ela vai brincar simbólico. Brincar simbólico, ele vem assim, né? Se você não está brincando com a criança, você não mostra para a criança, ela não vai entender. E a gente viu muito isso na pandemia, né? Que as crianças ficavam em casa. Como a gente teve atraso de fala, de linguagem como um todo, as crianças ficaram... Dava dó, me dava desespero, porque foi muito difícil para as crianças pequenas, principalmente, né? Pois é interessante que foi um momento em que os pais estavam em casa. E não estavam, né? É estar, né? mas não estar, né? É. E isso para mim, isso me incomoda muito mais. É o estar, mas não estar. Então, não adianta você sair com essa criança, levar no parquinho, comprar coisinha, passar o dia inteiro com a criança dando coisas,
Não adianta. mas não interagindo com a criança. Às vezes, sabe a caixinha de fósforo? É muito mais interessante do que um carrinho com controle remoto. Sim. E eu vejo muito assim, você fala da a pandemia, eles estavam em casa, mas não estão, né? Quando a gente vê mais acidentes, por exemplo, com criança, é nas férias. Assim, estão com os pais. Eu falo assim, a escola protege, porque na época das aulas, elas ficam mais doentes. Mas na época de Natal, Ano Novo, quando tem muita festa, você pode ter certeza. É que a criança, na emergência, todo mundo corta, quebra braço, se queima. É um negócio assim assustador, porque estão tudo com os pais e tá todo mundo curtindo. E aí eu falo, gente, as crianças estão perdidas em casa, o que acontece? E é um pouco, a pandemia foi um pouco isso. As crianças ficam assim, gente, o que acontece com as crianças, sabe? Vamos falar mais um assunto super importante desses 1000 dias. Hoje a gente escuta assim, essa criança está no colo demais, vai ficar mal acostumada. Tudo que ela chora, você faz, deixa chorar. Isso para mim é a morte. Vamos lá. Também. É a morte. Hoje está comprovado que o estresse, vamos falar de um assunto bem interessante. O estresse que essa criança passa quando ela fica abandonada. Eu acho que eu nem tenho mais estrutura para esse assunto, sabe? Assim, de tão agoniante que eu acho, porque é tão cruel, né? Um adulto, quando chora, quando passa por algum problema, todo mundo vem abraçar, tentar entender o que está acontecendo, né? E pergunta, nossa, o que houve? Vem cá. Cuida, acolhe, né? Mas uma criança deixa chorar, fica sozinha, não pode ir no colo. Eu não queria entender a lógica, eu não entendo, né? É muito doido isso, porque é só uma criança, né? Só uma criança. E como que ela, de repente, ela era um bebê e agora ela está com 20 anos? Como é que é isso, né? Impossível, que né? momento que é esse como que você faz que maturidade é essa que aquela criança teve, de repente ela vai aprender sozinha, sofrendo? Eu já ouvi muito assim, não, porque a vida é cruel. Não, a vida vai ser cruel, mas ela não tem, mas não é assim. Dentro da minha casa não vai ser cruel. A vida pode ser lá fora, mas meu filho não vai ficar sofrendo porque eu vou deixar ele abandonado. A minha casa, eu quero que ele venha para mim quando ele tem algum problema. A gente tem aqui várias questões para pensar, né? Existe um estresse da criança, que é o estresse, por exemplo, quando ela chora porque ela tem fome, ela chora porque... Você atende aquele choro, acabou. Existe um estresse que é aquele estresse tolerável, né? Então, assim, olha, eu vou dar um exemplo máximo de um estresse tolerável. A criança se estressa quando ela se machuca, se estressa. Ela vai chorar, vai. Mas sabe aquele beijo de mãe? O beijo de mãe que fala assim, ai, passou. E tem um estresse, por exemplo, não quer tomar banho, não quer escovar o dente. Mas esse estresse da vacina que vai tomar, que você sabe que ele vai ficar, não tem jeito. É o estresse tolerável. É o estresse que vai acontecer, mas que vai passar e tem que ser porque tem que ser. Não vai ficar o menino sem tomar banho durante um ano, né? Não tem como. Agora, o estresse tóxico é esse estresse que a criança passa quando ela se sente abandonada. Quando existe o abandono. Então, a criança está chorando, deixa no berço chorar, deixa ela chorar no berço. E, na verdade, olha, e você já deve ter passado por isso, né, Fernando? De você ter a criança chorando, o pai pega, a criança continua chorando, porque a criança quer a mãe. Aí a mãe pega, tudo resolve, para o choro. Às vezes chora porque precisa de um carinho, de um acalento, de uma afetividade. E as pessoas tendem a achar que chorou, não pega. É mimado. Criança no colo o dia inteiro, de jeito nenhum. Não põe a criança na cama, de jeito... Assim, manipulando. Aí eu fico assim, gente, menino de 2 anos tá manipulando alguém. Que personalidade é a sua? Que tipo... Você é um homem ou é um rato, né? Que pessoa é que ele vai ser? Que coisa horrível, né? E a gente sabe que é o contrário, né? Que a criança que é acalentada, a criança que se sente segura, ela vai ser um adulto muito melhor, né? Opa, sem dúvida. É um adulto seguro, um adulto confiante, um adulto que tem para onde correr, né? Ele sabe quem tá ali para ele, que ele teve uma infância saudável, né? E isso acontece, veja só, estamos ainda nos 1000 dias, porque a criança, quando ela está nos 1000 dias, ela chora mesmo, ela quer o carinho, ela precisa, não é que nem quer, precisa de afeto. E vamos lembrar, quando a gente fala de 1000 dias, dá a impressão que é pouco, né?
até os 3 anos de idade dessa criança, gente. 1000 dias entra ali no 3º ano. E é a fase em que a criança precisa, né? O quê? Dois anos. 2 anos, né? 2 anos. É a fase que a criança precisa de carinho, é a fase que a criança precisa de atenção, é a fase em que a criança é sendo ensinada, É tudo. não é? Então, É um bebê, porque hein? é um bebê. E é uma coisa que eu sempre falo, você só forma esse córtex frontal a partir de 20 anos de idade, é quando está formado. Até então, essa é a parte que regula as emoções. Até então, a criança não sabe regular essas emoções. Não, Como é que você pode exigir dela que ela vá, fique chorando no berço agora que você vai aprender? Olha, que cruel. Não, isso É muito isso tóxico, hoje em dia né? É um mercado, né? Porque na internet, se você for ver, tem muita gente que vende cursos assim, né? De como ensinar a criança a dormir. Tem umas coisas assim. Isso é um negócio, assim, que É um vende. negócio, né? É. Um curso de você vai controlar a birra do seu filho em 1 semana. Oh, meu Deus do céu! Essa pessoa é capaz disso? Em 1 semana ela vai fazer o quê? O córtex frontal amadurecer de uma hora para outra e acabou. E o sono virou um marketing muito grande, né? De criança. Porque é o que pega, né? Porque é o que pega de mãe de criança pequena. A pessoa só quer que o filho durma, né? Então a pessoa quer qualquer coisa, tá aceitando. Que esses primeiros 2 anos aí da criança, as mães estão querendo dormir. E claro que tem pessoas sérias que ajudam a ajustar a rotina, a ajustar a vida da criança. Só que, gente, isso é um ser humano. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito, Não, gente. pensa assim, como é que você vai pegar uma fórmula mágica? Sabe, eu acho que é muito isso. Sempre que alguém vem assim pra mim com uma coisa muito assim, eu falo, gente, para. Vamos racionalizar sobre o que você está aqui. falando. Vocês acham que toda criança vai ser a mesma coisa? Tem como ser. Pra mim ia ser ótimo como pediatra. Eu penso assim, ia ser maravilhoso se toda criança com pneumonia ficasse igual, toda criança com dengue, né, que agora tá voltando, todo mundo evoluísse do mesmo jeito, todo o remédio fosse o mesmo pra todas as crianças. Ia ser maravilhoso, todo mundo dormisse do mesmo jeito, ia ser incrível, porque o meu trabalho ia ser muito mais fácil. Mas não é, porque a gente fala de ser humano. Então, assim, uma pessoa eu posso dar um remédio, uma criança que vai ficar ótimo com aquele. Outra não. Outra eu vou ter que passar outro, vou ter que trocar, vou ter que ver não sei o quê. Porque tudo vai depender da família que ela tá. De vários fatores, né? Tudo é multifatorial. Então, não tem como ter uma fórmula mágica para nada que lide com o ser humano. Não tem como. Não tem como. Dizer que vai ter um curso milagroso de sono, seu filho vai dormir. Deixar a criança chorando para dormir, por exemplo, não existe é uma isso. crueldade. Ele dorme de cansaço, de tanto que ele chorou. Pensa uma criança que vai tomar uma vacina. Isso até sutura. Você vai fazer uma sutura, uma criança que caiu, machucou, abriu, fizemos um corte. A maioria das crianças pequenas, elas dormem na hora da sutura. Porque elas choram tanto, ficam tão desesperadas, que na hora que você vai fazer, ela tá dormindo. Dormiu. O pai ficou assim, meu Deus, desmaiou. Eu falei, não, pai, ela dormiu de desespero. De tanto que ela chorou e ficou nervosa que ela dormiu. É assim que a maioria dos pequenininhos. De tão nervoso que fica. E é assim que a criança dorme. Então, assim, com o tempo, a criança acostuma a dormir porque está abandonada. Abandonada. Isso é estresse tem tóxico, gente. Os hormônios de estresse nas alturas. Você quer isso, para o seu filho estar acostumado a ficar com um hormônio de estresse nas alturas. Eu acho tão cruel, né? É cruel para um bebê, E cruel. cresce na insegurança do abandono. Que é uma coisa muito séria, né? É claro. E você leva para os seus relacionamentos todos durante a vida toda. A né? vida inteira. Pros então você vai ficar. Amizades, para os relacionamentos amorosos, para tudo, né? Para tudo. Repercute entende? na vida A toda. dependência que vai ter sempre da aceitação do outro o Sim. tempo todo. Trabalho, tudo. Em tudo, gente. Isso é muito complicado. Sério. Não existe mais a ideia de deixar a criança chorando. Não existe. Atenda a criança. Atender é a melhor coisa. Você atendeu, você resolve. Atender é resolver o problema. E passa tão rápido, né? Super rápido. Quando você piscou, a criança já tá grande, você, ai meu Deus, que saudade, meu bebezinho no colo. Eu tô na fase do que saudade de um neto. Eu queria muito um neto.
O meu tá com 5 anos e eu olho o bebezinho e fico assim, ai, gente. Ai, eu não tenho mais bebê em Dá casa. saudade, eu vejo foto e fico assim, nossa. Passa rápido, porque dá muito trabalho, né? Quando eu olho foto, eu fico, ai, saudade, mas tá bom, agora tá melhor, tá mais calmo. E são situações que a gente acaba rindo depois, né? De Sim. coisas que acontecem. Você ri porque fala assim, gente, primeiro, como eu fui imatura, né? Eu olho para trás e falo assim, como eu fui imatura. Mas vamos imaginar que eu fui mãe há 28 anos atrás. Então, a gente não tinha toda essa assessoria, toda essa orientação, todo esse acompanhamento, a gente não tinha. Não é? Então, da mesma forma como esse casal te procurou hoje, no meio do carnaval, do Natal, né, para pedir uma. Eu passei pelas mesmas coisas. Porque. Não tinha nem contato, né? Imagina, Com pediatra, com nada. Eu saí do hospital nua e crua. Eu entrei dentro da minha casa, eu e meu marido sentamos no sofá e ficamos olhando. Eu tive gêmeos, né, com as crianças, olhando para as crianças. Pensando, o que será que vai acontecer nesse momento? Porque a gente não tinha um processo aí de compreensão dos momentos. Tinha porque eu lia. Mas aquilo que a gente acabou de falar. O fato de eu ler não quer dizer que eu tenho a prática da prática, coisa, né? Pegar a criança. É muito diferente. Totalmente. Vamos falar de mentira e verdade? Vamos. Então vamos falar. Primeiro, de novo, inscreva-se nesse canal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar os conteúdos. Vai lá, dá uma curtida, não é? Se inscreve. E vamos levar adiante esse canal, que eu acho que é um canal que está trazendo muita informação bacana. Mentira e verdade, olha só. Mães perguntam, hein? Mãe pergunta, porque mãe é uma coisa, né? Mãe perguntou para mim. Você vai falar sobre isso, Bo? Então, pergunte para pediatra se criança tem mais frio que adulto. Eu tenho que pôr um monte de blusa nele no inverno? Não tem que botar. Isso é coisa de vó, né? É. Vó adora botar um monte eu não serei vó assim. Não, na verdade, assim, se botar uma roupinha, geralmente a gente tá com uma roupa. Botar um bebezinho, talvez uma roupinha a mais, tudo bem. Ou se ficar com vento em cima da criança, alguma coisa assim de frio, tudo bem. Mas luva, a gente não recomenda que coloque. O bebezinho conhece o mundo pelas mãozinhas. Olha lá, o tato que já tá lá, ó, no útero. Isso é muito importante, até porque a visão do bebê, quando nasce, é muito pouca, né? Vai desenvolvendo, mas no início é bem pouquinho. Então, ele realmente precisa das mãozinhas. Então, luva, só se tiver no Polo Norte, se tá muito frio, né? Tirando isso, nada de luvinha. E uma roupa que tá calor pro bebê também. E tem bebê que é mais calorento, outros são mais friorentos, tem que ir vendo o seu bebê. E vendo, cada criança vai ser de um jeito, aquela coisa. Não tem uma regra muito certa, porque você vai sentindo. Tem bebê que fica muito suado, você vai botando na mão, o bebê tá todo suadinho. Eu falo, gente, canso de chegar, às vezes no verão, a criança chega com roupa de manga comprida. Eu falo, meu Deus, o menino vai todo molhadinho, assim, a roupa. E não dá, porque eles desidratam muito rápido. Exato. Então não dá pra botar um monte de roupa se tiver calor. Tá calor pra todo mundo, o bebê também fica com calor. Não dá, tadinho. Não dó. Criança morre se não arrotar? Não. Tem criança... Não morre. Tem criança que nunca rota, nem golfa também. Isso é outra coisa que me perguntam sempre, porque tem bebê que mama e dorme. Você tá vendo como as perguntas são comuns? Esse foi muito bom. Eu criei esse quadro de mandem perguntas para mim. Olha, mas é muito legal. As perguntas, conforme o podcast, eu faço uma enquete. O que você gostaria de perguntar? E olha, você vê eles como... não vão morrer. E tem uns que nunca vão rotar. Porque também o arroto é aquela coisa assim... Tem uma maturidade do trato gastrointestinal. Então, assim, já é comum o bebê arrotar e golfar. Mas, se tiver muito bem acoplado no peito, por exemplo, não tá entrando muito ar nem nada, às vezes não vai arrotar nada, né? Então, tudo bem. Não vai acontecer nada. Não morrerá. Não morrerá. Meu leite é fraco, por isso que ele não mama? Não tem leite fraco, né? Vamos lá, gente. Esse aí é um negócio... Eu tinha 14 perguntas, mas eu elegi algumas
Porque senão, gente, a gente não tem tempo para todas. Mas não dá. olha, tá muito bom. Mas o leite não tem leite fraco. Não existe isso. Esse é um dos grandes mitos, né? Que ainda, o pessoal ainda fala bastante de leite fraco, mas não tem leite fraco. O leite tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Todo leite, assim, ele tem os componentes, são todos direitinho, bonitinho. Às vezes pode estar com uma baixa produção por algum motivo, pode não estar acertando lá a pega, a posição, alguma coisa está acontecendo na amamentação, aí parece que está com pouco leite, pode ser uma percepção que está com pouco leite, também tem isso, às vezes a mãe acha que está com pouco leite, alguém está falando na cabeça dela que está com pouco leite, mas o leite fraco, não. O leite não está fraco, não. Tenho que vacinar meus filhos? Sou obrigada? Ai, gente, olha, eu juro por Deus. Eu só tô te perguntando. Porque esses últimos anos, eu sinto que eu tô virando uma pessoa de paz interior. Esse né? A gente não quer ficar. É porque a gente não quer ficar chata do rolê. Mas não, eu já fiquei. Essa fase passou. Agora eu sou a pessoa que tem paz. Eu sou uma pessoa que vou fazer meditação. Adoro. Então, eu não entendo essa questão desse negócio de não vacinar criança. Eu não consigo entender isso. Mas, então, assim, tem que vacinar. A gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é obrigatório no Brasil. Inclusive, não vacinar a criança configura como negligência e pode ser denunciada para o Conselho Tutelar. Então, é obrigatório vacinar, sim. A gente tem alguns estados agora, alguns governadores resolveram a não obrigatoriedade da vacina do Covid, porque a vacina do Covid agora é obrigatória, entrou no nosso calendário vacinal brasileiro, mas não sei o que vai acontecer aí, porque eu acho que o governo federal vai intervir, porque eu particularmente acho absurdo. É o correto. É o correto, mas vacinação é obrigatória, sim. Vacinação é um pacto que a gente faz social, né? A gente vacina todo mundo porque a gente protege pessoas que não podem se vacinar. E a gente está hoje vivo como sociedade porque a gente teve vacinas, a gente teve pessoas que foram capacitadas, pessoas muito inteligentes, tiveram eu nem sei dizer, né? Iluminadas, conseguiram criar vacinas, porque a gente pode, hoje a gente está aqui, né, graças a essas pessoas, porque a gente consegue viver no mundo que a gente hoje não tem sequelas de um monte de doenças gravíssimas que mataram inúmeras pessoas e crianças. Vamos pensar na mais polio, na que é aquela poliomielite, que na época da minha mãe, por exemplo, minha mãe tem um amigo da minha mãe, por exemplo, de faculdade, é uma pessoa com sequela de poliomielite. Isso deve estar com 60 e poucos anos agora. Você vê como é próximo, gente. Às vezes as pessoas esquecem, mas a polio tá aqui, ó, na nossa exatamente. porta. E outras doenças, né? Claro. Então, assim, a gente tem crianças que morrem. A gente tem agora alguns surtos de sarampo por aí, por aqui. Doença que não existia. Eu não tinha visto sarampo. Minha formação médica, nunca tinha visto sarampo, só em livro e tudo. E entre outras doenças que matam, né? Então, a gente protege pessoas que têm câncer, pessoas que têm um monte de doenças aí, elas não podem se vacinar. E quando a gente vacina, a gente faz uma proteção, né? Um casulo. A gente protege essas pessoas que não podem vacinar, protegendo todo mundo, faz uma proteção em volta dessas pessoas que não podem se vacinar, né? Pessoas muito idosas, que algumas vacinas não podem ser dadas, pessoas que estão grávidas, pessoas que estão amamentando, algumas vacinas também não podem ser dadas. Então, a vacina é um pacto social. A gente protege a nossa sociedade, a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho no meio do mato. Se você não quer tomar vacina, eu acho que você pode viver, né? Numa cabana, no meio da floresta, selva, aí tudo bem. Né? Você fica sozinho lá. E ainda pode ter um problema com... como é que é? Febre amarela. Isso. Mas aí é a pessoa com ela mesma. Com ela mesma. Né? Então, você não quer se vacinar, você não tome, fique lá, morra de febre amarela e tudo bem. Em sociedade, no meio dos outros, assim, claro. É muito cruel. E outra coisa que eu falo, esse assunto é muito importante, porque a gente está vivendo uma onda muito séria. Ai, eu queria tanto poder fazer um programa só sobre isso. É muito importante. Você vai voltar. É muito importante. Porque a gente está vivendo uma onda muito séria que chegou no Brasil há alguns anos, que houve essa mistura política com vacina, que eu não sei o que aconteceu aí, e
tá crescendo muito isso, não só com relação à Covid, mas com outras vacinas também. E criança não tem capacidade de escolha. Por isso que a gente tem uma obrigatoriedade na vacina, né? Não é porque ele é seu filho que você pode proteger ou não. Ele é o seu filho, mas o governo é responsável, né? A sociedade é responsável por essa criança, porque ela é menor de idade. Por isso que é obrigatória a vacina, né? Então, eu vejo muito a pessoa, o meu filho não vai vacinar de jeito nenhum. Não é assim, não, que funciona. A gente presta atenção nisso. Essa informação é muito importante, gente. Olha, nem sei o que falar, porque a gente esquece que a sociedade depende do bem-estar social. Sim. Para você conviver bem, para você estar bem, a sociedade ela precisa estar unida em muitas questões. A vacina é uma delas. Você a vacina protege é fundamental. social. A gente viveu agora uma pandemia do jeito que foi, né? Absurda, com milhões de mortos, e a gente viu quando a vacina entrou, o impacto que a vacina teve. Pois é. Será que todo mundo quis ver isso? Não sabemos, né? Eu não sei se eu vivi o mesmo mundo que outras pessoas viveram. Às vezes eu acho que teve gente que viveu um mundo paralelo. A impressão que eu tenho às vezes é essa. Mas o que a gente teve de dados e que a gente viu, a mudança que teve, o impacto da vacina, né? Então, ainda hoje, eu pego muitos pacientes que pessoas que não se vacinaram, que não vacinaram seus filhos. Né? E ainda temos crianças morrendo de Covid. São poucas? São, mas se for esse um for o seu filho, não acho pouco, né? Não é pouco, não. Eu não acho pouco, eu acho que é pra gente pensar. Em todas as vacinas, porque pode ser o 0,0001%, mas esse porcentinho ali, se for o seu filho, não é porcentagem, né? Não é porcentagem. Filho, e, aliás, eu detestaria ter meu filho em qualquer porcentagem. Eu Só também. se fosse do bem. Eu também. Eu falo sempre isso quando alguém me pergunta se a vacina tá. Eu falo assim, você gasta às vezes R$500 no salão de cabeleireiro. A vacina tá caro, se você tem condição de gastar no salão, você pode gastar na vacina. Pensa bem. Exato. Porque se for o seu filho, você teve condição. Às vezes você não... Porque tem vacina que não tem no SUS, né? Infelizmente, a gente não tem todas as vacinas. Mas pensa com carinho. Vacina é investimento para a vida do seu filho, para sempre. Para sempre. Então, vale a pena investir, né? Eu acho. Vale. Muito. Vale. Fernanda, dá uma olhadinha naquele relógio ali. A gente está há muito tempo aqui já falando. Que eu falo muito, né? Não, mas foi... Olha, se deixar, minha filha, aqui é 5 horas também, falando. Eu também. Negócio eu acho noção. Que tinha que ter um sininho ali. A produção devia botar um sininho ali, fazer assim, ó, com o sininho. Esther, chega. E falassem de promoção de saúde, coisa assim, minha filha, é comigo. Gente, saúde, educação, para mim, assim, são temas fundamentais. Olha, eu sinto muito, mas a gente vai ter que encerrar o programa. Poxa. Eu vou ter que trazer a Fernanda novamente. A Fernanda aqui falou, eu sou tão tímida, não sei se eu vou conseguir falar. E realmente achei a Fernanda extremamente tímida. Eu tô achando até... Não sei como vai ser essa timidez toda. Não sei nem como que a gente vai conseguir fazer o programa, colocar esse programa no ar no YouTube, porque ela é tão tímida, gente. Olha, não é mesmo? Não. É porque são assuntos assim que eu gosto muito de falar, né? E eu acho que são coisas muito importantes. A gente acaba... São coisas que a gente traz de luta mesmo, assim, de acreditar muito, né? De que isso são coisas que podem mudar. Eu tenho muito isso de achar que a gente pode fazer a diferença na vida das crianças, né? E a gente precisa que outras pessoas acreditem também que a gente pode fazer a diferença. Né? Essa coisa que a gente falou da vacina, que a gente nem pensei que ia falar. Não, nem eu. Saiu, assim, mas acontece que saiu a pergunta aqui. Que é algo que mexe muito comigo, assim, esses últimos anos principalmente. Essa questão do desenvolvimento, dos primeiros 1000 dias de vida, de tudo isso. São coisas que a gente pode mudar a vida da criança de verdade, né? E os pais precisam entender, acreditar nisso junto com a gente, né? Pra gente mudar e fazer a diferença na geração. E vocês sabem, assim, eu sei que eu tenho que encerrar. Tudo bem. Mas vocês sabem que a pauta não era nem essa, né? A pauta eram outras questões que eu estava pensando na pauta. Mas quando entrou na questão dos 1000 dias, eu falei, gente, a questão dos 1000 dias envolve todo o resto. Foi muito legal. Mas a Fernanda não vai sair daqui assim, não. Olha, vamos lá. Fernanda, uma dica para as mães. Aqui a gente tem que sair dando dica para a mãe. Uma dica bem legal. Mãe, pega o caderninho, vamos anotar. Uma dica para a mãe? Difícil isso, tanta Qualquer coisa. dica que você pense,
aqui que nós conversamos. Eu acho que uma dica é estudar, ler, se informar, sabe? Trazer a maternidade para si. Porque eu vejo muito as pessoas delegando demais, vendo muito blogueiro demais, muita gente que não tem formação real, né? E dão dicas de maternidade, mas não tem informação na área realmente, assim. E deixando a maternidade, assim, dicas de um, dicas de outro. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco pra gente. As mães precisam trazer a maternidade, sabe? O que fazer com o seu filho, entender o seu filho. Às vezes a gente vão deixando muito para outras pessoas. Eu vejo isso muito no consultório. Mas o que eu faço com isso, aquilo? Como eu faço isso? E às vezes não são coisas que o pediatra precisa informar ou que o outro profissional. Não, mas você pode tomar decisão. Você pode, né, ler, procurar saber sobre isso, ver o que você acha, trazer o que você pensa daquilo para o seu filho, sabe? Eu acho que está precisando disso um pouco. A mulher trazer mais a maternidade para si. Acho que é uma dica importante. Legal. A gente já falou um monte de história de casa aqui, então eu vou direto para seu contato. As pessoas podem encontrar a Fernanda, a doutora Fernanda, pediatra, aonde? Olha, pode encontrar no meu Instagram, tem mais informações lá, que é @fernanda.paredes.pediatra. Aí a gente pode se falar por lá, eu respondo todo mundo. Eu que faço tudo, então vocês podem ir lá ver as postagens. Eu estou tentando, faço as artes, faço tudo. Então, eu estou sempre por lá, eu respondo, abro um monte de caixinha, respondo um monte de pergunta. Eu adoro também legal. Gente, foi uma delícia a conversa de hoje, eu adorei. Se vocês gostaram, já sabe, é só se inscrever no meu canal. Vocês vão ter acesso a muitos conteúdos. E também pode me procurar no Instagram, Esther Sartori _. Lá a gente pode trocar informações. E olha, deixa a mensagem aqui pra gente. Esse é o caminho? Vocês estão gostando do canal? É por aqui mesmo? É esse o caminho certo para a gente trazer informações para vocês? E outras. Quer deixar mensagem para a doutora Fernanda? Pode deixar. Eu entrego para ela direitinho. Vocês viram que até carta eu leio aqui. Foi um prazer estar com vocês. Toda quarta-feira estou aqui para a gente poder conversar. E eu vou me despedindo. Fernanda, muito obrigada. Você foi muito bem-vinda. Vocês também são super bem-vindos. Seja bem-vinda. Esse canal é para você, mãe. Até mais.